pessoal. Em primeiro lugar, eu pedi para falar, porque eu quero dizer da nossa imensa alegria de estar hoje com 2 estreantes nessa tribuna. A Aline vai dirigir o trabalho do Natanael. E quando, lá em março, a Débora, que dirige os grupos de estudo, nos apresentou a ideia de criarmos esse trabalho de sábado para ir treinando os novos. Então, hoje é o nosso grande dia, tá, gente? Então, que possamos vibrar com a melhor das emoções, estarmos aqui de coração cheio de ternura para esse trabalho, para que se concretize e se realize da melhor maneira possível, porque a nossa casa precisa de renovação, precisamos disso, e só teremos a partir destas oportunidades, tá bom, gente? É de vocês a palavra. Vem, Aline. Bom dia a todos novamente, então. Sejam todos bem-vindos. E a gente vamos agradecer a Deus. Fala mais pertinho. A Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos dirigentes da Casa Luz Eterna, essa casa que com tanto amor, com tanta luz, nos acolheu a todos nós. E pedir para que os nossos mentores possam nos dar todo o suporte, nos intuir para a mensagem de hoje. Então, nós agradecemos e pedimos toda essa luz para a nossa casa, Luz Eterna, para essa mensagem que nos agregue para todos os nossos dias. Medir aqui. Então tá, assim tá ótimo. Então vou colocar nele de novo. Ativo de novo. Vamos lá. Então, como a minha colega já disse, bom dia primeiramente. Bom dia. Hoje eu vim com a proposta de falar sobre a fé, que eu tive uma certa intuição que era necessário ser falado nos estudos que eu tenho com a Ionara, com a Inaura, nas terças-feiras. Me pego também olhando o Evangelho, vou abrir numa página, capítulo da fé. Então eu acho que não foi por escolha minha, era porque tinha que ser, e isso é a fé. O que é a fé para vocês? Fé é a gente crer e acreditar que algo vai acontecer? Ou a fé a gente tem que saber o porquê as coisas acontecem? Porque a gente está nesse planeta aprendendo provas e expiações, sabendo que as coisas acontecem tudo por conta de Deus. Mas acontece às vezes coisas na nossa vida, algumas provas, que são muito difíceis de serem suportadas, de tornar o caminho um pouco melhor. E a gente pensa assim, por que Deus está fazendo isso comigo? E se a gente tem a dúvida, a gente não tem fé. Existem 3 tipos de fé. Uma, a fé raciocinada. Outra, a fé religiosa. E, por último, a fé espírita. Como assim, Natanael? A fé religiosa não está junto da fé espírita? Porque, historicamente, lá quando Jesus passou todas as passagens para nós, todas as mensagens, com o tempo foram moldando, os humanos, moldando o conceito de fé. O conceito de fé que Jesus disse, transporta a montanha, se tu tiver realmente fé, ela vai se transportar de um lado para o outro. Não quer dizer que tu vai realmente, eu vou pensar nesse copinho, vai parar na mão dessa senhora. Não é isto. A fé, a montanha, é o que está dentro de nós. Porque a fé é um princípio natural da lei, das leis naturais, é um princípio. A gente consegue, através do magnetismo, fazer com que isso aconteça. Ou seja, se Jesus chegava numa pessoa que estava doente, e falava,
curte, vai ali, ele magnetiza, ele tem o poder, né? Eu não sei fazer ainda, eu não estou preparado nem capacitado. Mas era desta forma que ele conseguia aplicar a fé, de que realmente aquela pessoa iria melhorar. Agora nós, um pouco menos aprendizado ainda, nós conseguimos fazer com que a fé seja transportada para o outro, simplesmente às vezes com o poder da prece, que é uma das maiores formas de magnetismo que nós temos. E algumas pessoas não sabem disso. Algumas pessoas elas estão com a fé do eu acredito que isso vai acontecer. E no meio da palavra acreditar a gente vê que tem que crer. E crer não é saber. Crer é que você tem uma sugestão de que possa acontecer. E não é uma certeza. E a fé ela é uma certeza. Ela está dentro de cada um de nós. Né? Então a gente não precisa ter a dúvida, porque às vezes a gente se questiona. Eu já me questionei, né? Até após entrar numa casa espírita, se Deus existia. Ele não precisava me provar. Eu tive uma aprovação. Eu não vou contar a história, talvez, porque se der tempo eu conto. Eu tive essa aprovação. Eu não ouvi, eu só senti. Eu não ia ter nem compreensão de enxergar. Mas, enfim, né? A gente, após aquele dia, eu pensei, eu tenho 2 tipos de fé. Eu trabalhava com 2 tipos de fé ao mesmo tempo. A fé do acreditar, que é a fé que eu diria mais emotiva, né? Porque a gente, eu acredito que aquilo vai acontecer, quero muito, né? A gente pede. Só que, às vezes, ter fé, realmente, é saber que se aquilo não acontecer, é porque não era para mim. É porque não estava no momento. Tudo passa sobre um avaliador e esse avaliador é Deus. Não cabe a mim julgar, ele sabe o que está fazendo. E depois a minha vida ficou muito mais tranquila quando eu tive esse discernimento. Que a fé é a gente ter o discernimento da certeza. Sabendo, por exemplo, tivemos ultimamente agora a infelicidade de problemas com a natureza, né? Muita gente pode falar assim, por que Deus fez isso? A gente aqui sabe por quê, tem um motivo. Provavelmente a gente não entenda ali no momento, a gente pode ir atrás para entender. E isso é ter fé de saber que não é um erro de Deus. Ele não fez por maldade, ele não odeia as pessoas. Deus é só amor. Ou seja, a nossa fé está sempre dentro da gente. E a gente tem que acreditar realmente, ter a certeza do que é ela. É o saber. É simplesmente o saber. E eu não me dei conta disso, pelo menos até quarta-feira. Agora. Daí ele já está apresentando sobre a fé. Porque eu lidava muito com as duas. Porque eu lidava com aquela, eu acredito que aquilo vai acontecer, eu vou transportar a montanha de um lado para o outro. Eu nunca consegui. Mas daí, isto, né, por a gente entender errado, que é escrito interpretado de uma maneira equivocada, através também de como, historicamente, algumas questões religiosas nos passavam, a gente imaginava que sim, a gente tem que confiar em Deus e deixar, sem se mexer. Se a gente não faz por onde, né, não vai acontecer. E é essa que a gente tem que fazer, a gente tem que saber, a gente tem que ter certeza. Se for para nós, vai acontecer. Se não for, que ótimo, não era para acontecer. E não pode ficar bravo. Tem muitas pessoas que ficam magoadas quando alguma coisa não acontece, quando alguma coisa não dá certo na nossa vida. E aí a gente perde a fé nesse momento por pensar, mas eu queria muito. E não era um momento que poderia te prejudicar futuramente, naquele momento. Né? Agora eu vou falar um pouquinho da fé raciocinada, porque ela é uma ligação para a fé espírita, pois ela começa a ter a razão. Né? A gente começa a questionar. Algumas pessoas não gostam que vocês questionem a fé. Por exemplo, tu tem fé? Tem fé naquilo? Mas por quê? Não, porque existe, tem, olha aí, a prova pra mim, não sei o que. E não tem como provar de alguma forma assim, tu vai tocar. Que a fé, ela não é uma matéria. A fé, como eu disse, vem de dentro. Como tu vai provar que a fé existe? Dessa maneira que eu falei, que tudo tem um motivo para acontecer. Essa é a certeza. Tudo tem um motivo. A gente vai questionar. Eu tenho certeza que ainda depois disso vou questionar algumas coisas. Se falha, todos nós somos. A fé é reconhecer minha falha. A fé é reconhecer que eu sou ser humano, que eu erro, mas que eu posso melhorar.
A fé, se a gente não nos melhorar, não vale de nada. Tem a parábola da figueira, eu acho que alguns conhecem, não sei. Vou dar um breve resumo porque eu não posso falar palavras difíceis, senão a Bruna me xinga. Basicamente, Jesus e seus apóstolos estavam voltando de uma cidade e passam por uma figueira, né, com fome. Só que a figueira era apenas uma figueira sem frutos, porque não era a época de figo. Então Jesus toca, né, e diz que ninguém coma de ti o teu fruto, né, que basicamente amanhã ela seque. Passaram o dia, Jesus passou lá com seus apóstolos e Pedro disse: Jesus, a figueira secou, como você amaldiçoou ela, não sei o quê. E aí eles: como é que ele fez isso, né? E aí ele diz, né, não, tendo fé, não é um tipo de poder que ele utilizou. A gente lendo não entende. Agora, sabendo que é magnetizado, a gente já começa a ter um certo entendimento. Óbvio que a gente não vai sair por aí porque a gente não tem nem poder para isso. Eu acredito que a gente não consegue ainda fazer isso, né? Estamos bem longe. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós somos a figueira. Cada um aqui é uma figueira. Se a gente não dar bons frutos, que é fazer a caridade, espalhar o amor para as pessoas, a gente vai secar. Ou seja, a gente é instrumento. Aqui nós todos somos instrumentos para o caminho do bem. Então a gente tem que fazer por onde? A gente tem que fazer o bem. A gente sim insiste em fazer algumas coisas erradas. Mas é normal, calma, a gente está aprendendo. A gente não pode se matizar. Eu digo isso, e algumas pessoas dizem: daqui a pouco eu vou dizer, não, está fazendo isso. Eu não sou tão ruim quanto você está falando. Não, mas eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Mas a gente tem que nos melhorar cada dia. Às vezes as pessoas acham que tem que ser perfeito de um dia para o outro. Eu vou fazer tudo que Jesus fazia amanhã. Que hoje eu errei, amanhã eu vou fazer tudo que Jesus fazia. Não vai conseguir. Né? Mas pode pegar um pedacinho. Pega um pedacinho. Hoje eu vou aplicar a caridade. Acorda de manhã, faz um bom café, dá um bom dia, prece. Hoje eu vou aplicar a caridade. E a caridade às vezes não é só material. Vai no teu vizinho, pergunta como é que ele está. Passa por uma pessoa na rua, dá um abraço, dá um bom dia. Isso, às vezes, acalenta mais a alma do que simplesmente tu dar um pão para uma pessoa. Então, acredito que a gente... acredito que a gente está no caminho correto. Todo mundo aqui está. A gente só tem que saber. É essa fé. Ter a ciência do que ela é, o discernimento de que as coisas não são em vão, para a gente ter um caminho mais tranquilo e aplicar a fé realmente como ela é. Não simplesmente rezar, esperar. E Deus, por favor, aí não dá certo e ficar bravo. A culpa é de Deus. Não, Deus não é culpado. Né? Deus está tentando, eu fico imaginando a cabeça dele. Tá Deus lá e te diz, não, ele não pode, porque ele vai fazer mal para ele, que ele está pedindo. Aí Deus não dá. Aí a pessoa fala, por que tu não me deu? Não sei o que. Ele fica, mas tá bravo porque tu ia se machucar, né? Ele não pode nos contar. Né? Ele não pode. A gente tem que aprender. Aí uma hora sim, se pedir tanto, uma hora sim, vai. Passa por isso. Aí a gente vai aprender da pior forma. Nós todas as vezes só escolhemos a pior forma. Né? Era tão fácil pegar o evangelho, aqui não tem ele, mas digamos, pegar o evangelho, vou seguir passo a passo ali, bonitinho, a gente sabe, tem um entendimento, a gente não consegue. Eu fico impressionado, que eu tento sempre me controlar, e às vezes no meu serviço eu sei que muito lhe é dado, muito será cobrado. Eu não quero ficar pensando nisso, porque é errado. Eu sabia que eu vou ser muito cobrado só porque eu sei. Que daí eu não vou fazer por isso, não, eu tenho que fazer porque é errado. E não porque eu sei que eu serei muito cobrado. Mas a gente erra, né? Tá, eu erro algumas coisas, depois eu vou pensar, errei. Obviamente não é como antigamente, não, tu pecou, vai lá, faz 100 Pai Nosso, 100 Ave Maria, já tá perdoado, mata um bichinho. Não, porque essa era uma forma, mas não é. Tinha o sacrifício da ovelhinha. Não se tem mais isso, né? Hoje em dia a gente já sabe como funciona, né? Graças a Deus, os bichinhos estão bem. Então a gente agora tendo esse poder assim do Evangelho, pega sempre um dia, lê um capítulo, são curtinhos. Eu que não gosto de ler, leio. São curtinhos, mas às vezes sim, as coisas não entende, tem que ler de novo, eu já fico, que fez isso comigo, Deus? Dá mais inteligência. Aí ele vai lá e me dá mais
mais formas eu adquiri. Não era dessa forma que era para ser. É só para introduzir, me deu uma prova para tentar ter mais inteligência. Mas tudo bem, a gente consegue adquirindo isso. Então, a reflexão que eu vim deixar no coração de cada um hoje era simplesmente da pergunta: o que é fé para você? E agora a gente sabendo o que ela é, porque tendo o discernimento da certeza, a gente não há dúvida, e que tudo tem um porquê, agora a gente tem que começar a aplicar ela. A gente não pode ser uma figueira seca, uma figueira que não dá fruto. E todas as figueiras aqui estão em época de dar frutos. A gente nunca não está num inverno que não vai dar fruto dentro de nós. Então a gente sempre vai poder dar um bom fruto. Alguém tem alguma dúvida? Qual é a historinha que tu disse, a tua experiência pessoal? Ah, muito bom. Em pequenas palavras, tem segundos. Aliás, eu ia até dizendo estudo isso numa terça-feira, acabou que a gente sempre está estudando e falando muita coisa e eu nunca falei. Mas até a Inaura me deu um livro, Além... Não sei o que é no Além. Algo assim. Isso, Cidade do Além. E é a colônia do nosso lar. E eu tava folheando, isso faz um mês assim, né? Peguei, olhei uma imagem, eu conheço esse lugar. Aí na hora meu, ué, tu conhece? Eu disse, não, conheço de ver, né? Eu não sei o que é. Ela que me disse que era o nosso, eu não sabia. Mas eu disse, não, já vi, já estive ali. Foi nesse sonho, foi um sonho, tá? E eu tinha me questionado muito, não, se Deus existe, Ele vai me provar. Eu fiquei nisso uns 3 meses e não acontecia nada. Mas todo dia eu pedi, sabendo que é errado, né? O menino tinhoso. Pedia, e num dia adormeci e acordei lá naquela, né, uma imagem assim com umas torres bem grandinhas, e eu só ficava olhando, tudo branco, né, uma pracinha assim, uns banquinhos, e eu não conseguia caminhar, eu não tinha perna. Aí eu tava lá e passavam umas pessoas, passavam outros, ninguém me falava comigo. Chegou um momento que um moço veio até mim e falou, tu foi convocado para chegar lá naquela portinha. Aí passaria, eu disse, tá, mas eu não tenho como ir, porque eu não consigo caminhar. Ele disse, não tem problema, aqui a gente vai te ajudar, tu não vai conseguir mesmo. Aí chegou 2 moços, foram me carregando até a frente da porta. Era uma porta branca e era tipo, tu vê um nada assim com uma porta. Né? Alguém já viu Monstros S.A., aquele desenho? É uma portinha só, não tem nada. Era exatamente, só que era tudo branco. E a maçaneta que ele tinha cor, senão eu ia conseguir abrir. Tá, eles me disseram, espera, tu vai saber quando tu tiver que abrir. Eu fiquei parado. E uma hora foi assim, eu abri, senão não vai, não sei quando, mas abri. Quando eu abro essa porta, dentro tem umas barricadas, 2 barricadas, e apenas isso. Aí eu senti que eu tinha que entrar, um moço falando na porta depois, e entra e fecha a porta. Eu entrei, fechei a porta e fiquei olhando para as barricadas e elas piscavam. E eu tinha o sentimento de que eu estava sendo observado lá dentro. Eu tinha um sentimento muito bom, mesmo sem não ver ninguém. Mesmo sem saber o que estava ali, mas eu sabia que eu estava sendo observado. Era um misto de sentimento bom com medo. Entendeu? Imagina o que vai acontecer. Né? Aí após isso, né, eu fiquei 5 minutos só olhando para as barricadas piscantes. Após isso, eles vieram me buscar, porque eu não conseguia caminhar depois de novo. Só consegui para entrar. E aí eles disseram assim para mim, agora está provado, tu entendeu o que aconteceu? Aí eu me quando eu fiz, eu acordei. Eu não. Não, porque eu queria conversar, porque o lugar assim era muito bonito, eram umas coisas que tu não vê no planeta Terra. Né? Aquelas torres bem gigantes, assim, um lugar muito grande, só praça e grama e branco e branco e branco. E eu, assim, não conseguia caminhar, isso é o mais me afligia, pessoal, não conseguir caminhar. E foi essa a maior provação que eu tive. Porque depois refletindo, quando eu acordei e pensei naquilo, agora tu sabe, tá aprovado? Eu refleti, o que ele me provou? A barricada, eu sabia que estava sendo observado. E eu me toquei que eu estava sendo observado por Deus. Ele não precisa estar ali. Então, em qualquer momento eu estou sendo observado por Deus.
E aí ele me provou que dessa forma ele realmente existe. Parece muito nada a ver, né? Mas foi muito significativo pra mim. Aquilo ali foi em 2010, mãe? Foi 2010? Eu não lembro. Já sou meio velho. Tinha 10 anos, então foi 2010. E de lá pra cá mudou minha vida. Naquela época ainda comecei a estudar com a Isaura, que também mudou muito minha vida. Vou dar um beijo pra Isaura, não. Beijo, Isaura. Não sei se ela tá me assistindo. Um beijo, Isaura. Foi minha primeira evangelizadora, aprendi muito. Né? Ela me apresentou o livro dos Espíritos, assim. Todas as perguntas que eu tinha no livrinho. Com resposta, e era um gabarito, né? Então ficava fácil, né? O mais difícil era aplicar. Até daí ficou fácil. E depois daquele dia em diante, eu tinha pelo menos a fé religiosa, né? Que muita gente tem, que é essa do crer. Só que a gente tem que cuidar com essa do crer, porque o acreditar ele é sugestivo, né? Porque pode acontecer ou não pode. E ao crer e ao acontecer a gente diz assim, não, obrigado, Senhor. Né? Às vezes foi só porque a gente, que cresça essa árvore. Cresceu, obrigado Deus, mas a gente que foi ali, plantou, fez tudo, às vezes nem tem algo divino, só a nossa própria fé que ela vai crescer ali, o nosso magnetismo, aquilo, pum. Óbvio, não vai crescer assim, de uma hora para outra, tem o seu processo, igual a fé. Como o espírito evolui, a fé dentro da gente progride também, a gente aumenta ela, a gente trabalha ela. Eu acho que é essa a passagem de hoje, pessoal. Alguém... Não tem nenhum tipo de dúvida além da historinha? Muito boa. Eu tenho só uma dúvida, eu nunca fui enganado no centro espírita. Me disseram que um cara desse nunca tinha feito palestra. É verdade. Esses meninos maravilhosos. Então vamos agradecer ao nosso irmão Natanael. Até na primeira vez que vejo Natanael, linda essa mensagem, né, de muito aprendizado para todos nós. Agradecer à espiritualidade e aos nossos irmãos aqui no plano físico por essa ideia tão linda, foi tão lindo, né, ouvir ele hoje. É tão bom a gente poder estar se ambientando aqui. Né, eu, depois de uns 20 anos que frequento a casa, então é só gratidão, né, por todos os nossos irmãos, amigos aqui do plano físico, do plano espiritual, pedindo então, né, para que nós recebamos todas as bênçãos que a gente precisa e que a gente possa estar aqui na próxima semana, nos próximos encontros, cada vez progredindo mais, evoluindo mais e sempre trocando essa energia tão maravilhosa. Então, gratidão a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais e muita luz e paz para os nossos dias. Que assim seja. Tem que vir para nós. Ele tem que trazer isso aqui para nós. Te lembra da palavra do gente, nós fizemos o nosso trabalho uma vez, a parábola do filho pródigo. Dissemos
Tá todo mundo convidado.